Olá a todos! É muito bom podermos iniciar mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Queremos convidá-lo mais uma vez a estar conosco. Fique conosco, não deixe de acompanhar este nosso projeto. Hoje, dia 9 de abril, queremos estudar os Salmos 17, 18, 19 e 20. Vamos juntos? Iniciando então pelo Salmo 17, lembrando que eu estou fazendo a leitura na íntegra dos Salmos. Estamos aí estudando de uma forma um pouco diferente. E lembrando que eu estou com a tradução Nova Almeida, atualizada. Salmo 17 tem como título Súplica por Proteção Divina, e é uma oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pelas palavras dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouves as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e os que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Este é o Salmo 17, que, como eu disse, tem como título Súplica por Proteção Divina, e é uma oração de Davi. Davi, a exemplo de Jó, ele está neste salmo demonstrando uma certeza da sua integridade. E esta é a base de sua súplica. Provavelmente, este salmo, então, foi escrito antes daquele grande pecado que Davi cometeu. No versículo 8, nós lemos que a menina dos olhos que é a pupila, a parte do olho que a pessoa protege instintivamente. É algo que Davi vai utilizar como uma figura de linguagem, como uma ilustração. Por isso ele vai pedir para que Deus o enxergue como a menina dos olhos, para que ele guarde-o como a menina dos olhos. Versículos 13 a 14, nós vimos que tem um teor assim um pouco mais vingativo. E a ideia pode ser amontoar sobre eles precisamente as coisas do que gostam. Eles são homens do mundo, então, mundo para cima deles. No aspecto teológico deste salmo, Davi pede por proteção contra um inimigo sanguinário. Uma consequência trágica da queda do mundo em pecado é que frequentemente sofremos. E isso não por culpa particular nossa. Jó é o exemplo clássico de alguém que sofre inocentemente. A
capacidade de Deus de transformar a injustiça em bem é melhor ilustrada pela inocente morte de Jesus na cruz. E esse horrível fracasso da justiça operou vida e salvação para todas as pessoas. É claro que nós vimos que não podemos comparar Jó a Jesus. Jó não é perfeito, Jesus é. Jó não é um homem sem pecado nenhum, Jesus é. Por outro lado, nós percebemos que muitas vezes sofreremos neste mundo por coisas que nem sequer causamos. E nestes momentos precisaremos confiar em nosso Senhor Deus. Salmo 18 tem como título Cântico de Vitória. É um salmo um pouco mais extenso, tem 50 versículos. E diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, ele disse. Então aqui é comparável com um texto de 2 Samuel 22, 1 a 51, quando Davi vai fazer um apanhado da sua vida e vai dizer que Deus o livrou dos seus inimigos. Mas nós podemos lembrar, conforme a leitura de 1 Samuel que nós fizemos, como que Deus livrou Davi do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Vamos ler o Salmo, Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus?
o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tantos que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritavam por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Este um belíssimo salmo de cântico de vitória de Davi. Salmo 18. Salmo de Davi, servo do Senhor. Esse título hebraico diz que este é o cântico de Davi quando Deus o salvou de Saul e de todos os seus outros inimigos. É uma versão revisada do cântico registrada em 2 Samuel 22. A explosão de louvor, acompanhada por uma declaração de amor, bem como a forma veemente com que Davi descreve o resgate de Deus, dão uma ideia do seu desespero anterior. Ele deve a Deus a sua vida, as suas vitórias, o seu trono, tudo, enfim. Interessante no versículo 8, onde Deus aparece com fogo saindo da sua boca em sua ira contra o pecado humano. E dos versículos 10 a 12, os seres viventes ou criaturas aladas são querubins, os servidores que representam a santidade inacessível de Deus. Como aspecto teológico deste Salmo 18, Davi exulta, o Senhor é digno de ser louvado, e esta verdade faz com que as nossas falhas em render-lhe graças e louvor sejam uma grande afronta. Neste salmo, Davi relata um momento em que os próprios laços da morte o estavam arrastando para o abismo. O livramento que lhe foi providenciado por Deus nos lembra da nossa própria vitória sobre a sepultura, conseguida para nós pelo Senhor Jesus ressurreto. É muito bom este salmo e como ele dá forças a Davi para enfrentar dias difíceis e ele dá forças para nós para enfrentarmos as nossas batalhas. Vamos ao Salmo 19. Salmo 19 tem como título A Excelência da Criação e da Palavra de Deus, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Este é o Salmo 19, a excelência da criação e da palavra de Deus, um salmo muito conhecido. Temos até um hino da nossa igreja em que nós falamos: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O universo de Deus proclama a sua glória num discurso sem palavras. O pensamento do salmista passa diretamente do sol com seus raios penetrantes para a lei de Deus, que é pura e clara. É fonte de alegria e sabedoria, instrução e iluminação ao nosso coração. Ele trata também de sua própria necessidade de proteção e purificação do pecado. Como aspecto teológico deste salmo, os céus continuamente proclamam o louvor de Deus e as forças da natureza mostram diariamente a sua glória ao cumprirem fielmente os deveres que lhes foram atribuídos por Deus. É uma pena que nós, frequentemente, falhemos no cumprimento das tarefas que Deus nos deu. Os céus podem ser maravilhosos e o testemunho da natureza, a grandiosidade do Criador, pode ser eloquente. Mas o perdão e a graça de Deus, como revelados em sua palavra, são ainda mais gloriosos. E chegamos então ao último salmo de hoje, o salmo de número 20, que tem como título Oração pela Vitória ao mestre de canto, Salmo de Davi. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Este é o Salmo de número 20, oração pela vitória. Uma batalha está prestes a ser travada, é o que este salmo nos diz. O povo, ou o coro no templo, invoca a bênção de Deus. Num solo, alguém, o rei, possivelmente prefigurando o Messias, responde, expressando a sua confiança. E o povo acrescenta um urgente pedido de ajuda. Como aspecto teológico, vemos que o povo deseja a bênção de Deus ao seu rei quando este se prepara para levar seu povo à batalha. Nos atuais países desenvolvidos, facilmente somos tentados a colocar nossa confiança em certos líderes e em maravilhas tecnológicas, em vez de a colocarmos em Deus. Fazer isto, contudo, nada é senão idolatria à moda antiga. Quando humildemente oramos pelas autoridades que Deus colocou sobre nós
ele infalivelmente responde e age em nosso favor, de acordo com a sua boa e graciosa vontade. Este é o nosso estudo dos Salmos 17, 18, 19 e 20. Vimos que o Salmo 17 funciona como uma súplica a Deus por proteção. O Salmo 18 é um cântico de vitória, belíssimo, repleto de demonstrações de força, diante da força que Deus concede. O Salmo 19 fala da lei do Senhor como algo puro, perfeito e bom para nós, para a nossa vida. E o Salmo 20, uma oração também pela vitória. E eu destaco o versículo 7, que fecha muito bem esse nosso estudo. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Por quê? Nós não iremos confiar nas coisas humanas, mas nós iremos confiar em nosso grande e bondoso Deus. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo a Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 4 salmos, Salmos 21 a 24. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.